Então, como havia prometido, e eu vou fazer para vocês uma breve revisão, um breve comentário bem superficial sobre o autor que nós estamos estudando, que é o Max Weber, para a prova que será feita amanhã, na teoria amanhã, ou talvez até hoje. Ainda vou decidir, não conversei com os professores se eles podem liberar uma aula para mim. Então a gente vai refazer aquela primeira prova, que nós já havíamos dado nota e tudo, e fazer uma segunda PCA. A primeira, que vocês vão refazer, o conteúdo é apenas ação social e o processo de dominação, seja ele dominação racional legal, seja ele dominação tradicional, ou seja ele dominação carismática. Então nós vamos fazer duas provas. A primeira, o conteúdo é ação social, os 4 tipos de ações sociais, e também a dominação. Então vou separar aqui em 2 momentos a explicação. A primeira, que vai explicar a ação social, vai explicar como ela se desenvolve no conceito weberiano, e a segunda parte aí é para a segunda PCA, que é só sobre o Estado, só sobre política em Max Weber. E o que é a ação social? A ação social é o conceito do Max Weber. Assim como para Durkheim eu tenho o conceito de fato social, para Marx eu tenho o conceito de materialismo histórico, para o Max Weber o conceito que forma o seu primeiro pensamento é o conceito de ação social. E o que é agir socialmente? Agir socialmente, a própria palavra diz, é quando você faz algo que atinja, que toque nas pessoas à sua volta, que mexa na sociedade. Então o Weber trabalha o conceito de ação social na perspectiva de que, assim, tudo aquilo que eu faço possui uma finalidade social. Toda a minha ação se estrutura para a sociedade. E essas ações sociais ele dividiu em 4 modos de ação social. Uma primeira ação social que eu exponho aqui é a ação social com relação a fins. É quando eu faço algo pensando na finalidade daquele algo. Exemplo, quando eu trabalho para conseguir dinheiro. Então a minha ação social com relação a fins é trabalhar para conseguir dinheiro. Uma segunda ação social que o Weber também analisa dentro do seu conceito de tipologia, de tipos, é a relação afetiva, quando a gente se relaciona, quando a gente age em sociedade através do afeto. Exemplo disso, quando a gente defende um partido político, quando a gente torce por um time de futebol, isso tem a afetividade, o coração, o sentimento como motor dessa ação social. Uma terceira ação social, dentro dessa concepção tipológica do Weber, é a ação tradicional, quando a tradição nos impede para agir. Né? Tipo casamento, e aí tem que ter festa, o aniversário tem que ser comemorado, eu fiz 15 anos, então eu tenho que dar uma celebrada nesses 15 anos. Então é a tradição que vai moldando essas ações em mim. E a última ação social do Weber é a ação relacionada a valores, que aí entra a questão da ética. Quando eu não minto porque eu vou para o inferno, por exemplo. Quando eu respeito meu pai e mãe, porque é um preceito valorativo, de ética. Perceba que é uma diferença entre relação de valores e relação a fins. Relação a fins é quando a finalidade é para tal algo. Agora, a relação a valores é a questão ética e a questão moral aqui. Então, o Weber trabalha, nesse primeiro momento, a ação social, como aquilo que fazemos para a sociedade, e ela pode ser dividida dentro desses quatro tipos. Um segundo momento do Max Weber é quando ele começa a trabalhar a ideia de dominação. Por que o ser humano é tão facilmente dominado? Ou por que nós, de uma maneira ou de outra, aceitamos essa dominação e às vezes nem percebemos essa dominação? E aí o Max Weber também divide, o Max Weber é o cara que divide tudo. E ele vai dividir a dominação em 3 tipos de dominação. Uma dominação que ele vai chamar de racional legal, uma outra dominação que ele vai chamar de tradicional, e uma terceira dominação que ele vai chamar de carismática. E até estou trazendo aqui, ó, dentro das nossas aulas e tudo mais, de que é o seguinte, a dominação racional é aquela que de uma maneira ou de outra eu faço pela força do costume, que eu sigo a racionalidade
técnico-administrativa, o costume de pegar fila, o crachá, o CPF, tudo isso é uma dominação racional legal. Racionalmente eu preciso de um RG, racionalmente eu preciso de um número de CPF, a senha no banco, a fila. Então isso é uma dominação racional legal. Uma segunda dominação que o Weber também trabalha é a ideia de carisma. Quando o carisma de uma pessoa, o carisma de um líder, o carisma de um professor influi, domina você. Quando você assiste lá um pastor, um padre falando e aquilo te domina de uma maneira que você vai fazer o que ele está pedindo, que é a ideia do carisma. O carisma como aquela mágica que exerce algo, aquele que fala bem, que explica bem, que é desenvolto no seu jeito de se pronunciar, então ele é carismático por si. E a terceira dominação é a dominação tradicional, como eu tão bem falei, que é o costume, a força do costume, a ordem natural da sociedade, dentro da ideia de, olha, seu pai fazia, a sociedade tem que fazer, sempre foi assim. Então acaba sendo essa dominação tradicional. Isso é a primeira parte da primeira prova. Desculpa, essa é a primeira prova. Né? Tá tudo aqui a primeira prova. Agora tem a segunda prova.